90% dos brasileiros são contrários ao casamento gay e ao aborto, inclusive no caso do estupro, quando o aborto é autorizado pela lei. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, deu uma entrevista ao programa Conversa com Bial sobre o caso da menina de 10 anos que passou por um procedimento de interrupção de gravidez após ser estuprada e engravidar pelo tio no Espírito Santo. Para Damares, a criança não precisava passar pelo aborto. E o correto, entre aspas, seria aguardar 2 semanas e antecipar o parto. Aspas. Os médicos do Espírito Santo não queriam fazer o aborto. Eles estavam dispostos a fazer uma antecipação de parto. Mais 2 semanas e eles poderiam ter feito uma cesárea, tirar a criança, colocar numa incubadora. Se sobreviver, tudo bem. Se não, teve uma morte digna. Fecha aspas. Bial questionou Damares sobre a suspeita de que 2 assessores do ministério tenham sido responsáveis por vazar a identidade da menina violentada. Aspas. A nossa equipe foi à cidade com um deputado estadual e se reuniu com muitas pessoas na delegacia, no Conselho Tutelar e na Secretaria de Ação Social. Em momento algum, os profissionais disseram para os nossos técnicos o nome da menina. Fecha aspas. O fato é que a família precisou acionar a justiça para ter acesso ao procedimento de aborto legal previsto no Código Penal. A criança de apenas 10 anos precisou ser transferida para Recife a fim de que a gestação fosse interrompida. Além de ser contra a lei, a ministra é pelo sofrimento e se vale da sua posição para difundir o preconceito. O que sustenta o preconceito é o dogmatismo. O sujeito nunca põe em dúvida suas ideias e, portanto, não se escuta e não escuta nada. Caracteriza-se pela arrogância. Isso fica claro na questão de um consulente a quem eu hoje respondo. Consulente. Na verdade, qual é a diferença entre ser gay e ser normal? Toda, claro. E a lésbica? Qual a diferença? Quer ser homem, mas não é. Não basta se masculinizar. Vamos impedi-los de ser o que querem? Ou deixar que se afundem para acabar a vontade de ser o que não são? Só o que faltava era o casamentinho dos gays e das lésbicas. Ainda por cima, querem adotar crianças como se fossem normais. Resposta. Por que será que você me escreveu? Tendo em vista o tom do seu e-mail, acho que é para eu me render aos seguintes ensinamentos. Não há nenhuma semelhança entre quem é gay ou lésbica e quem é heterossexual. B. A lésbica não passa de uma frustrada, pois desejaria ser homem e não é. C. Basta deixar os gays e as lésbicas livres para que eles deixem de ser como são. D. Só os normais têm direito à adoção. Normais, entre aspas. Se não houvesse nada em comum entre os homens e os heterossexuais, você não afirmaria tão categoricamente que eles diferem uns dos outros em tudo e por tudo. Se os homossexuais estivessem condenados a se danar, a homossexualidade já teria desaparecido da face do mundo. Verdade que ela hoje não tem o direito de cidadania que tinha na Grécia Antiga, onde a alternância entre a predisposição heterossexual e a homossexual não era considerada problemática e não causava nenhuma estranheza. Por fim, não vejo como é possível, nos tempos de hoje, se opor à adoção de uma criança por um casal, homo ou hétero, ou por um solteiro que deseja adotar um filho
e tenha condições de educá-lo. Necessário, do meu ponto de vista, desalojar o preconceito e desqualificar o moralismo arrogante dos que não querem enxergar a realidade. O que está na origem do preconceito é a paixão da ignorância que impede de olhar para a realidade e enxergá-la. Isso aconteceu durante toda a pandemia, com os que negaram a importância da doença, qualificando-a de uma gripezinha e não fazendo a prevenção necessária para que já não tivéssemos mais de 3 milhões de mortos no mundo. Há uma relação estreita entre a política e a subjetividade e é por isso que a educação é fundamental. Os que podem adotar e educar crianças têm mais que fazer isso. O laço biológico importa menos do que o laço afetivo, como diz a historiadora francesa Elisabeth Badinter, que estudou a relação das mães com os filhos no século XVIII, demonstrando que o instinto materno não existe entre os humanos como entre os animais. No século XVIII, na França, as mães que podiam não se ocupavam dos filhos, entregavam os recém-nascidos para as amas, e foi só no século XIX que as mães passaram a se ocupar das crianças. O amor nasce do convívio e, dependendo da educação, a adoção pode ser um sucesso. Os preconceitos que nós precisamos vencer são muitos, e o que existe em relação à adoção é um deles. Depende de uma nova disposição subjetiva que precisa ser alcançada. Gostaria de responder a pais que adotaram crianças e tiveram problemas com isso, porque só a análise destes problemas permitirá vencer a disseminação do preconceito em relação à adoção. Por hoje é isso. Querendo, envie a sua questão para betmilanescritora@gmail.com. Responderei na medida do possível. Você também pode me ler no meu site www.betmilan.com.br. Além de grandes entrevistas, eu disponibilizei artigos publicados na Folha e na Veja. Até a próxima.